Olá, estamos aqui para mais um episódio do Jornada da Reconexão. E hoje temos um novo tema aí, eu e Flávia Vivaco, a iniciadora de toda essa rede do design regenerativo. Olá, Flá. Olá, Tudo bem? tudo, feliz de estar aqui. Que bom. A gente segue, pessoal, nos entendendo aí nessas questões de alguns aspectos, né, que nós, humanos, né, a humanidade acabou separando ao longo da história e buscando entender essa reconexão, principalmente no que isso tudo interfere hoje nas nossas formas de liderarmos negócios mais regenerativos, enfim, tudo isso que a gente vem trocando aqui nos últimos episódios em torno de liderança regenerativa. E a temática de hoje é falarmos aí da separação do feminino e do masculino, que em alguns momentos a gente pode se referir até à questão do homem e da mulher, nessa questão de gênero, para entender questões, contextos mais históricos, mas que, acima de tudo, o principal é entendermos que estamos falando aqui sobre o feminino e o masculino. E a Flávia pode até nos ajudar melhor ainda, né, a nos entendermos nesse quesito. Flá, o que você tem aí para já nos ajudar a compreender sobre o que vai ser essa nossa discussão de separação e como a gente segue nessa reconexão? Quando a gente fala de separação, a gente está falando desse masculino e desse feminino que não estão atuando juntos e que por isso perdem a sua máxima potência, né? Perdem a capacidade criativa, perdem a capacidade de realizar no mundo de uma maneira muito mais plena e tudo mais. Mas acho que você tocou você já traz uma questão assim, a gente aqui não vai entrar numa questão de gênero, porque talvez isso seja uma discussão muito mais complexa, principalmente nos dias de hoje. Mas se a gente for olhar pela história, o patriarcado e o matriarcado, eles são extremos de lideranças e de poder que cria uma cisão dentro da forma como a sociedade se organiza. Então, a gente tem numa gestão, vamos dizer assim, do patriarcado, uma liderança muito mais violenta, muito mais agressiva, muito mais competitiva, né? E o que a gente está buscando hoje, e o matriarcado, de certa forma, a gente também pode dizer que ele também tinha também colocava o homem num lugar de dependência, vamos dizer assim, né? E aqui o que nos interessa é muito mais o que eu gosto que o Maturana traz, que é do matrístico, né? Que é essa reconexão com essa origem criadora, onde o feminino e o masculino têm esse papel fundamental para gerar e para cuidar, para gerar um novo ser, né? Para gerar outras realidades no mundo, mas também para ser essa matriz cuidadora, né? Essa matriz que é mais nutritiva, que é mais afetiva, que está mais atenta, né, ao outro. Eu não sei se assim fica um pouco mais claro, Cassiana, o que você acha? Maravilhoso, eu acho que é bem nessa linha, e eu acho importante, do ponto de vista histórico, a gente lembrar que em alguns momentos talvez a gente use homem e mulher só para demonstrar como essa separação acabou acontecendo também, né? Em que sentido? Que quando a Flávia traz a questão, por exemplo, da linha matrística do Maturana, é quando ele diz, né, que baseado em todos os estudos e as investigações que ele próprio fez, pautado em tantos outros autores, ele chega em certas conclusões
digamos assim, dessas comunidades matrísticas. E hoje a gente já sabe, existem diversos arqueólogos, desculpa, que descobriram coisas de 10 mil anos atrás, para a gente ter uma ideia, né, artefatos de 10 mil anos atrás, que também dão indícios dessas comunidades mais igualitárias, digamos assim, onde não existia uma diferença na valorização do homem e da mulher em relação a absolutamente tudo que precisava acontecer naquelas determinadas sociedades. E é até muito legal que quando a gente também vai investigar essas questões históricas, a gente vê, até por conta desses artefatos, como existia o que eles chamavam de um casamento sagrado entre o deus do céu e a deusa da terra, né? Que tem muito a ver com tudo isso que a gente vai seguir falando aqui dessa desconexão. E, então, esclarecido, sabe? Voltando aí a falar Deus do céu e a Deus da terra, como que se dá, então, uma vez que isso era um casamento sagrado, quando falamos de talvez 10 mil anos atrás, para mais até, como que essa separação vai acontecendo, então, na nossa sociedade, e especialmente, como que isso hoje impacta diretamente a nossa relação, especialmente quando a gente busca essa linha de sermos líderes mais regenerativos dentro das organizações? Você fez várias perguntas aí, né? Você perguntou sobre esse contexto histórico, enfim, que é milenar, né? Que vem de muitos milênios aí, e como que a gente está impactando hoje. Então, me parece ter duas perguntas, né? O que eu gosto muito para a gente entender a história, falando também desse lugar que é mais simbólico, mas também muito significativo, tem a ver com isso que você traz sobre a importância das comunidades, né? Porque, no fundo, quando há essa desconexão do feminino e do masculino, há também uma ruptura da sociedade para um caminho menos comunitário e também menos conectado com a natureza. Então, e aí a gente está vendo isso acontecer nos últimos 500 anos aqui, ou talvez mais, né? Se a gente for pensar a Idade Média, o início da Idade Média para cá, quando o patriarcado ele se autovaloriza, vamos dizer assim, se coloca num lugar de domínio, de dominador, né? E aí, quando o patriarcado se coloca nesse lugar de dominador, o feminino, né? Ele fica endemonizado, ele fica colocado num lugar de não controle, de animalidade, de não de algo que precisa ser subjugado, que precisa ser hiper controlado, hiper treinado. E aí, mas se a gente volta para essa visão da comunidade, é muito bonito você pensar que os lugares, as comunidades, elas se reuniam em volta do fogo, né? Da fogueira, para compartilhar histórias, sonhos e experiências, e ao mesmo tempo o alimento, e ao mesmo tempo o cuidado com as crianças. Tudo acontecia nessa arena, né, em volta desse fogo. Só que, e aí a gente tem muito essa visão, né, do masculino como fogo, como aquilo que domina o metal e tal, e o feminino como a água, como o movimento da lua, o sol, né? Você falou do céu e da terra como esse lugar que une, que nos dá horizonte, mas também é muito comum a gente
entender o Sol como o masculino e a Lua como o feminino, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o homem, quando uma das funções sociais que ele tinha era caçar o alimento e trazer a água para a comunidade. Então, o homem ele era o guardião da água que precisava ser trazido. E a função da mulher na comunidade era manter o fogo aceso. Então, ela cuidava do fogo. Para mim, esse lugar onde o homem cuida da água e a mulher cuida do fogo, para mim, é esse lugar onde o feminino e o masculino podem se integrar. E que permite que uma comunidade, que uma rede saudável, que relações saudáveis se estabeleçam. Só que a gente viu, né, nos últimos 500 anos ou mais essa cisão, né? E essa cisão onde vai criar, como você falou, Cassiana, essa menos-valia da mulher. Então, a mulher, hoje, no mercado de trabalho, recebe menos do que o homem, tem cargos inferiores do que o homem. Recentemente teve um grande congresso nos Estados Unidos não, desculpa, na Europa, sobre a questão dos empreendimentos, das gestões europeias, né? E surpreendentemente, um dos principais temas lá era sobre o feminino na liderança. E esse lugar do feminino já tem uma série de pesquisas que dizem que quando a mulher está na liderança, que tem essa capacidade, essa mulher que desenvolveu a sua capacidade feminina e que desenvolveu a sua capacidade masculina, ela é muito mais ética. São lideranças e gestões muito mais éticas no mundo. Então, talvez a gente esteja, nesse momento, fazendo esse resgate mesmo desse feminino e desse masculino integrado ao ser, né? Não só essa separação de gênero, mas ao ser. Sem dúvida, e aí você trouxe até que aconteceu, né, essa discussão nesse evento, e eu venho aqui me questionando e observando alguns comportamentos aí na nossa sociedade, quando a gente fala, por exemplo, da contratação de cada vez mais mulheres para cargos de liderança em níveis cada vez mais altos. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quase todas as mulheres que particularmente eu conheço em cargos de liderança um pouco mais altos, conversando com elas próprias, e elas reconhecem isso que eu vou dizer, elas percebem o quanto a própria energia do masculino dentro delas é muito viva, né? Não só do feminino, mas do masculino, do feminino também, mas do masculino muito viva. O que é muito bom num sentido quando a gente pensa nessa integração toda que a gente está dizendo, porque no fundo é muito sobre isso, essa reconexão, tanto essa separação quanto essa reconexão. A gente trouxe esses elementos históricos para a gente entender como culturalmente, socialmente, a gente foi, como humanidade, estigmatizando até, de certa forma, e gerando essa separação. Mas a gente já vê hoje, por exemplo, que por conta desses contextos mais atuais, a gente vê muitas mulheres buscando cada vez mais esse ponto de equilíbrio, até porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, quando nem tínhamos tanto espaço para falar desses aspectos mais femininos, como a sensibilidade, a intuição dentro dos ambientes de negócio, a gente via que até as mulheres que muitas vezes chegavam em altos postos aí de liderança tinham uma energia masculina muito maior do que a própria feminina em si. E aí eu fico pensando, e os homens hoje, né? Porque, de alguma forma, como é que também os homens na liderança e nessas altas lideranças vêm tendo chances de despertar esse feminino que também existem dentro deles? Como que você observa assim, essa dinâmica
das organizações para que a gente, de fato, possa migrar para esse pensamento cada vez mais integral, que a própria regeneração propõe, né, integral, essa visão mais sistêmica, e para ativar, de fato, essa energia mais feminina dentro do próprio homem num papel de líder. Ótima sua colocação, Cass. De fato, assim, a cisão que acontece, a separação que acontece do feminino e do masculino, ela vem de muita violência, de muita agressividade, e de muitas matanças também, né? Se a gente for pensar as caças às bruxas, que muitas vezes eram mulheres farmacêuticas que lidavam com a própria natureza e que tinham saberes ali que não eram reconhecidos na época. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o feminino, a mulher, acaba embotando o seu feminino para, muitas vezes, lidar com essa violência que contextos mais patriarcados, né, contextos machistas, contextos são muito agressivos. A mulher ainda sofre, né, se até uns anos atrás, acho que 2015, eu estou um pouco desatualizada com esses índices, mas eram 2 a cada 10 mulheres tinham sofrido abuso sexual. E 9, acho que eram 8 ou 9 entre 10 já tinham sofrido assédio. Isso os números oficiais. Só que a gente entende que ainda tem uma porcentagem enorme dentro desses números oficiais de situações que não são levadas a público ou levadas à polícia ou feita uma denúncia oficial. Então, se imagina que isso seja muito mais, né? Então, quando a gente entende isso, né, entende que a mulher, para chegar em cargos de liderança, ela vai sofrer uma série de abusos e violências durante a sua carreira, me parece que nos últimos 50 anos, né, da década de 70 para cá, tem esse foco no trabalho. Parecia que era uma escolha. Você ter o foco no trabalho e não na vida pessoal, né? Você cortar o seu ciclo menstrual, você não engravidar, quer dizer, você corta a sua natureza feminina, as suas habilidades e capacidades que são próprias da mulher para se enquadrar nesse contexto e para se defender também, né? Justamente nesse congresso, o que me chamou a atenção é que eles estavam colocando cotas. A Europa estava colocando cotas, ou está colocando, né, cotas nas corporações, né, nos conglomerados, para ter as mulheres dentro da gestão, porque eles já entenderam que existem qualidades que só vão ser desenvolvidas quando o feminino também tiver nessas gestões. Uma dessas características é a própria colaboração, né? O homem ele foi treinado para atuar em bando, né, em grupos, mas sempre numa competição de quem era o líder daquele grupo. Quando a gente vai para o feminino, a gente vai entender muito mais essas dinâmicas singulares e próprias dentro do coletivo e de como a colaboração pode acontecer. Né? Você trouxe, Cassiana, a questão da intuição. Né? Quando a gente fala do masculino, a gente fala desse masculino que é estrategista, que é planejador, que é racional, que toma decisões pensando nas metas, né?
Mas a gente também vai, quando vai olhar para esse feminino, a gente está buscando essa integração de decisões que são mais éticas, de um uso da intuição, de algo que é mais sensível, de uma escuta mais profunda, de uma empatia com o outro, de uma capacidade de olhar para o outro, né, e de cuidar, né, que o feminino, que eu acho que é característico. Então, se por um lado o masculino ele pode proteger mais, o feminino ele vai poder nutrir mais. Então, mas o que a gente vê é que não basta a gente ir de um pêndulo para o outro e de um limiar para o outro limiar. O que a gente precisa é realmente ter essas qualidades integradas e coexistindo dentro das dinâmicas coletivas e das organizações. Sem dúvida, e voltando a reforçar que muito do que a gente está falando aqui, ora a gente tem usado esse termo homem, mulher, mas também estamos nos referindo a traços masculinos e traços femininos, que isso, independente de gênero, né, está em todos nós. Do mesmo jeito que cada vez mais mulheres estão, sim, tendo a oportunidade aí de estarem em cargos de liderança, e principalmente mais alta liderança, de nada adianta colocarmos tantas mulheres, por exemplo, e só falando no caso de mulheres aqui nessa nossa discussão, né, em altíssimos cargos com uma fortíssima carga de traços masculinos. Então, traços masculinos, por exemplo, né, só dando uma repassada aqui rápido, são, por exemplo, foco nas próprias necessidades em relação à diferença do feminino, seria compaixão para com os outros. Aí, um traço mais masculino também é competitividade, enquanto no feminino, como a Flávia já colocou aqui, é colaboração. O masculino, assertividade, e o feminino, receptividade. O masculino, proteção, enquanto no feminino, mais a nutrição. O masculino, orientação para resultados, enquanto o feminino, orientação para relacionamentos. O masculino, pensamento racional, enquanto o feminino está mais para sentimento intuitivo. Masculino, mais para independência, feminino, mais para interdependência. Masculino para monotarefa, o feminino para multitarefa. O masculino para viés para ação e o feminino para viés para o fluxo. Como a Flávia colocou, não é que um é melhor do que o outro. O importante é, de verdade, a gente começar a convergir cada vez mais, né, e entender que todos eles são muito potentes e que, inclusive, nos próprios homens, a gente precisa também começar a despertar cada vez mais esses traços do feminino e que está tudo bem, né, gente? A gente precisa também começar a perceber se tantos homens que estão aí nos liderando ou à frente de grandes lideranças, de grandes nações, povos, organizações, se eles estão começando a acordar para a potência desses traços femininos, que independente de talvez estarem um pouco adormecidos, também existem dentro aí de cada um, né? Como aqui fechando o nosso bloco de hoje, Flá, esse já é o terceiro tema que a gente está falando de separação e reconexão. Ainda temos mais um, né? E a gente vai deixar todos os links dos que já estão aqui no ar para vocês, pessoal. Como que você entende que é um caminho possível, uma dica, assim, de começarmos todos nós, independente de gênero, a despertar mais para esse equilíbrio, para essa harmonia entre os traços masculinos e femininos dentro de nós? Bom, se conhecer, então, reconhecendo, né, o que você tem de traço masculino e o que você tem de traço feminino e o que você pode desenvolver. Acho que e ir atrás disso. Acho que esses são esse lugar de você se responsabilizar, se autorresponsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento, com esse foco, né, de desenvolver essas características femininas e masculinas, buscando essa harmonia que você que é uma palavra que eu gosto muito que você trouxe, Cassiana. E talvez um outro ponto seja o que a gente já tem num outro episódio, que é a reconexão com a natureza.
Acho que isso também essa reconexão com a natureza traz uma qualidade de saúde mental que nos apoia para fazer mudanças de padrões, né? Mudanças sistêmicas e mudanças de padrão. Muito bom. Pessoal, é isso. A gente acaba se aprofundando ainda mais em todos esses nossos papos, com uma galera bem bacana que volta e meia se junta aí no nosso curso oferecido pelo Design Regenerativo, pela Escola da Regeneração, no nosso curso de Liderança Regenerativa. Mais informações estão aqui nas descrições desse vídeo. E aproveita para dar uma olhadinha aí nos outros episódios também, e depois, quando a gente reconecta esse assunto em todos esses 4 pilares que estamos falando aqui nesses nossos episódios mais recentes no canal, tá bom? Fica o convite, se gostou, deixa seu like, compartilha com alguma pessoa também que você entende que pode ver sentido em tudo isso. Tem algum comentário? Escreva aí, vamos co-criar uma série de potenciais soluções ou novas formas de pensar em relação a tudo isso. E é isso. Flávia, quer deixar mais algum recadinho? Se vocês também tiverem interesses em outros temas, outros assuntos, conta aqui para a gente. É isso. Muito bom. Valeu, pessoal.